Oi, minha Oi, querida! Flavinha! Tudo Tudo bem? bem? Tudo agora melhor ainda. Agora sim que eu tô melhor. Ai, que lindo. Muito Tá. obrigada Ai, por ter aceito este convite, né? Por ter dedicado um pouquinho da tua sexta-feira aí para estar conosco. Sou muito grata a isso. ai, grata sou eu, meu amor, por ti, por tu teres essa iniciativa tão importante, que é a gente também poder falar, né, Brenda? Poder levar a nossa voz para o mundo. E, e é tão interessante isso que eu já começo aqui falando, vou falar em ti rapidamente, que é Bora, algo, bora lá! que é algo tão incrível que as conexões, é como eu acredito, as conexões elas são feitas de uma forma muito natural. E tu percebe que conosco nós não nos conhecemos pessoalmente. Eu ainda não tive a É verdade. oportunidade de te dar aquele abraço que eu Um quero abraço, muito. é verdade. E as conexões elas acontecem. Muitas vezes nós temos pessoas tão próximas do lado que não são tão próximas quanto as que estão longe de nós. E isso não tem uma Fisicamente, explicação. né? Exatamente. Isso é o que a gente sente. E quando eu acompanho a BG, acompanho a Brenda, assim como a Helena também acompanhava, eu sabia, Brenda, que um dia eu estaria aqui contigo. Eu sabia. Ai, que bom ouvir isso. E percebe Foi que genuíno. quando nós temos sonhos e colocamos em ação, que a imaginação nada que é mais isso, né? Ela tem uma ação ali no meio, e como de fato o que prova é que nós estamos aqui para conversar sobre um assunto de extrema relevância, né, Brenda? Uhum, uhum. E eu vou te pedir permissão aí para poder te apresentar, fazendo um overview também para quem não te conhece, porque querendo ou não é um espaço que a gente constrói de cocriação, né? Sim. E, gente, a Flávia foi um grande presente, assim, porque a gente se conheceu através das redes sociais. Eu também não a conheço pessoalmente, mas eu comecei a ver alguns movimentos, assim, tão bonitos em relação a pautas que eu não estou acostumada a lidar no dia a dia e tenho que ser franca aqui falar sobre a questão de educação especial e inclusiva é um desafio para mim, porque eu não vivo isso no meu dia a dia, isso não faz parte da minha rotina e eu tenho muito interesse em entender como funciona, né? Então, vocês estão aqui, apresento vocês, uma especialista nessa pauta, né? E ela também tem atua como trainer em PNL. E a Flávia, gente, tem um projeto de mentoria de mães atípicas tão bonito, tão legal. Então eu quero que vocês também tenham a oportunidade de conhecer. Ela trabalha há mais de 6 anos numa ONG, né, que atende pessoas com deficiências, com mães atípicas. E eu tive a oportunidade assim de poder olhar um pouquinho mais sobre outro ponto de vista sobre o teu perfil, Flávia. E quando a gente olha assim os teus alunos falando da dança, existe um carinho tão genuíno de quem assiste, que é tão bonito assim, porque a gente, quando nós estudamos emoções, a gente sabe que o amor, ele não é uma emoção básica, ele não é uma emoção primária, é uma É. emoção secundária. Ele acontece a partir das relações sociais. E quando a gente se sente amado, é uma sensação de preenchimento tão grande, é tão especial e não precisa ser exclusivamente sobre o nosso núcleo familiar, né? A gente Sim. pode falar de amor no trabalho, a gente pode falar amor na inclusão, a gente pode falar amor sem desrespeitar Em as tudo. pessoas, né? E sim Uhum. incluindo elas na nossa vida, assim. Então eu gostaria de poder te desejar boas-vindas, de agradecer a todo mundo que está aqui Hum. conosco, as outras pessoas que vão assistir também nesse momento. E eu começo o nosso momento, a nossa terceira live, te perguntando o que mais existe aí na vida da Flávia que é importante que a gente conheça e que não está na descrição, que não está na bio.
Ai, muito bom. Tu é incrível, meu amor. Eu já te falei, né, que por áudios a tua voz, ela é repleta de amor, né? A tua fala, ela tem um perfume incrível. E nada mais é, eu acredito também que nós nos reconhecemos como amor, né? É a questão do espelho ali. Mas tu sabe, Brenda, que eu gosto de falar que eu sou a Flávia. Eu sou a mãe da Ana Flávia. E todo o demais eu estou. Por que eu falo isso? Muitas vezes eu tenho 53 anos. E há mais de 30 anos eu trabalho fortemente numa área que até então, e é muito recente ainda quando falamos de inclusão, e não é à toa, quando tu fala, Flávia, é novo para mim, é novo para muitas pessoas. Nós estamos num processo ainda de 1940 para cá, muitas coisas. Não quero ser técnica. Hoje eu quero ser eu com vocês, entende? Porque técnica a gente pode pegar em vários livros, se vocês quiserem. Flávia, como é que eu posso pesquisar isso? Isso a gente faz. A questão é que quando nós, por exemplo, a minha base do meu projeto, a mentoria, é a programação neurolinguística. Ela me trouxe, eu me apaixonei por esse recurso, assim como também o Mentoring. Eu fiz a psicanálise contemporânea que trata disso, a especialização em educação especial e inclusiva. Eu quis atender os meus alunos, eu quis atender as mães. E uma vivência dentro da minha casa com a minha filha, a Ana Flávia, que tem 16 anos hoje. Então perceba, sou uma profissional, sou uma mãe, e todo o demais eu fui em busca. Eu me apaixonei pela área, porque quando somos mães... Brenda, tu é mãe já, meu amor? Desculpa se eu... Ainda não. Ainda não. Mas eu quero muito, tá nos planos para o ano que vem. Perfeito. E quem aqui nos assiste, algumas pessoas, eu acredito que sejam mães, e quando a gente fala, por exemplo, de uma mãe, e no caso também foi comigo isso, eu sempre gosto de dizer, não importa a relação que você teve ou não com a sua mãe. O que importa é que não existe nada nesse mundo que tu possa imaginar, nada maior do que uma mãe. Não existe. Muitas vezes nos falam, né? Você só conhecerá o amor quando de fato for mãe. E eu escutava isso e eu dizia assim, eu pensava na minha mãe, não, só um pouquinho, gente. Eu amo tantas outras coisas. E aí, Brenda, vem como um soco no nosso estômago. Toma, agora tu entende. E é uma verdade. Estar no papel, né? Estar nesse papel, nessa identidade. Então, mãe... é algo que, esse amor de mãe é algo que nós jamais vamos conseguir explicar com palavras. Até porque se nós explicarmos com palavras, perdeu-se o sentido. Amor, ele A se Renata sente. falou muito isso, né? Tem momentos que a gente precisa conectar mais o sentir do que o entender. Total, a Renata, o Lucas ontem foi incrível, né? Então, assim, é uma honra eu poder estar aqui falando de um assunto que é mãe, que é essa maternidade atípica, essa mãe atípica. E por que nós usamos esses termos? Aqui existe algo muito, muito, muito próximo que, quando tu falou na ONG, quando eu cheguei na ONG há 7 anos, quase 6 anos atrás, a professora Flávia chegou ali para jovens especiais nas suas mais múltiplas deficiências, Brenda. O que tu pode imaginar, Down, deficiência intelectual, síndrome de Rett, nós poderíamos falarmos aqui horas sobre isso. E eu cheguei lá com uma vivência de casa, de uma filha, mas eu também cheguei com teorias. E eu só tinha na minha cabeça, porque eu, como a minha formação, a minha graduação é educação física e dança, e eu faço com o movimento, e tu é uma profissional de muita excelência e pode comprovar isso também, que o movimento, a arte, ela tem a ver com o nosso aprendizado, a nossa cognição.
Total. Então, eu sabia que eu iria chegar lá. Eu tinha 6 jovens na minha frente, ali, com necessidades especiais. Nenhum Uhum. caminhava. E as mães atípicas, quando eu cheguei lá, elas diziam, mas meu Deus, essa professora aí tá fora. Tá fora da casinha, como chamamos, né? Vai querer que meu filho dance, faça exercício. Eu, assim, essa professora é doida. Foi essa recepção que eu tive. Hoje eu tenho 41 alunos e todos caminham e Uau, dançam. Então, uau, Brenda, o que 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 isso bom. o que que isso nos traz? Isso não é uma evidência? Isso não é um Hum, resultado? Isso é o que funciona. Claro, depois fui buscar a educação especial e junto com a PNL, a área do coach, do mentoring todo, eu fui tratar essas mães. E aí, Brenda, por uhum. ser uma mãe atípica, maternidade atípica, que existe algo aqui de um pouco de polêmica, mas por que que nos chamamos de atípica, de maternidade Eu atípica? ia te fazer essa pergunta. Por que esse termo, né? Por que essa É, nomenclatura? exato, nada mais é que uma nomenclatura para que a sociedade ela possa nos ver de uma forma diferente. Mãe é mãe. Tem uma explicação muito simples do que é típico e do que é atípico, e até uso nisso, né, que atípico é tudo aquilo que está fora do comum, fora da nossa normalidade. É como se nós estivéssemos hoje aqui no Brasil, Porto Alegre, que eu estou num inverno de 4 graus, e daqui a pouco dá um verão de 40, e a gente fala, nossa, Que é é inverno, atípico. mas está atípico, né? Algo que não é na nossa linha normal. Então, seria isso. E por que algo muito importante, Brenda, de maternidade? Por que que nós usamos a mãe atípica, mas maternidade por quê? Eu tenho exemplos que não têm a mãe. Os meus alunos, alguns não têm a mãe, é a irmã. Então, é uma irmã atípica, é uma avó atípica. Mas aí é o maternar, é o gestar, é o Uhum. cuidar. Então, por isso que a gente chama casos de adoção que podem acontecer de adotar uma pessoa com deficiência. E essa é uma maternidade, nós estamos maternando. É uma mãe, né? Quem está ali cuidando. Então é apenas uma nomenclatura que não nos define em nada. Apenas é como a sociedade possa nos ver a níveis de direitos também. Então, em resumo, numa parte Uhum. simples, seria isso. Uhum. E Uhum. aí, Brenda, quando eu tive toda essa parte de entender que cada, por exemplo, tem o centro, aqui eu vou dar uma parte, se tu me permite, o Centro de Claro. Controles de Prevenção, por exemplo, nos Estados Unidos, ele diz para nós que a cada a 44 crianças, uma nasce, por exemplo, dentro do espectro do autismo. Nós poderíamos falar de várias Ok. aqui, né? Mas dentro do transtorno do espectro do autismo, TEA. Se 44 crianças nascem, uma está dentro do espectro, por exemplo, a gente está aí falando de 2,26, 27%. Se cada criança que nasce com essa, ou crianças que são diagnosticadas muito cedo, muito prematuramente, com uma paralisia cerebral, ali nasce uma mãe. E aí tu pode me dizer, tá, Flávia, mas tudo bem, então se nasce um filho, logicamente nasce uma mãe, lógico, mas quando existe uma deficiência, nasce uma outra mãe atípica mais diferente ainda do que aquela mãe Uhum. que irá passar por dificuldades padrões de qualquer mãe que vai passar. Agora, a mãe atípica, ela passa por situações, ela enfrenta situações que são inimagináveis. É um outro mundo, é uma outra maternidade, é uma Uhum. sociedade que também não está preparada para nós, Para acolher, né? para acolher. Uhum. Quer ver 2 palavras que nós falamos nessa série de lives em momentos diferentes, que foi, eu até anotei aqui num papelzinho meu, que é escuta e acolhimento. Uhum. Falamos dessa. Sabe aquela escuta genuína? Se tu dissesse para mim, Flávia, eu preciso te contar algo, onde tu coloca o teu estado de presença, tu só escuta. Tu não vai tecer Uhum. nenhum comentário, Brenda.
se fosse eu, se fosse comigo, meu filho. Não, apenas escute e acolha. Muitas vezes uma mãe, ela só quer isso. Ela só quer que tu escute. Ela só quer que você escute ela, na sua condição. Então, quando a gente fala nisso, né, de mães atípicas que deixaram as suas carreiras de lado, quando eu ouço alguma mãe dizer assim, nossa, mas tu não trabalha? Tu só cuida do teu filho? Esse comentário, só cuidar, isso acaba com a gente. Muito difícil. É verdade. Sabe, Flavinha, que teve vários momentos que eu pensei assim, como poder exercitar esse olhar mais carinhoso para situações que quem não está naquele papel, e sem nenhum julgamento, tá? Muitas vezes tu não entra dentro daquelas lentes, a gente chama de ângulos mortos, né? Sim. Tu tá dentro do ângulo morto, quando tu não tá enxergando aquela situação, vivendo aquela situação, não enxerga. E eu até comentei com o Francisco que eu acho que acontece muito na questão do racismo também, né? Eu tô assistindo uma série, This Is Us, que tá sendo muito interessante. Sim. E na quinta temporada eles trazem muito essa reflexão de como é uma criança negra crescer numa família branca, né? E que em alguns momentos a própria família tem comportamentos que não são intencionais, mas são racistas, né? Totalmente. E que isso ele trabalha lá na vida adulta dele, dentro da terapia. E aí eu volto, né, tentando fazer esse panorama de como é viver com isso, porque a questão de ser especial, né, de ter qualquer tipo de deficiência, muitas vezes nós não somos educados não só a acolher, mas a entender o que é, como reagir, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, né? O que é. Ontem mesmo o Lucas trouxe, né? O que não se deve dizer para pessoas naquela situação. Perfeito. Então eu gostaria assim que tu pudesse nos trazer essa luz, inclusive para mim, de como é que a gente pode criar esse espaço de acolhimento, com respeito, dentro de uma situação que não é do nosso convívio, né? Então, eu inclusive li um post teu, festinhas de aniversário, né? Quando não convidam a mãe que tem uma criança especial. Como é que essa pessoa se sente? Será que ela realmente não quer ser convidada? E isso entra em muitas outras esferas da vida, né? Não é a escolinha, mas daqui um pouco assim, essa criança ela vai crescer. Lógico. E essa criança, daqui um pouco assim, ela vai ter condições de se inserir numa sociedade onde se trabalha, onde ela não impede, tem algumas deficiências que não te impedem de viver uma vida normal, né? Se é que eu posso chamar assim. E eu, inclusive, fiz um projeto de desenvolvimento de coaching de carreira para o Fast Forward aqui em Portugal. E eu atendi uma pessoa muito especial que tinha uma deficiência. E ele me trouxe assim, Bre, é muito difícil entrar numa sala de entrevista e não ser julgado. É muito difícil lidar com aquela coisa de... Aqui, tu pode. Será que tu é a pessoa certa? Será que dá? Então, e aí é que tá, né? Daqui um pouco, nós somos essa pessoa que faz essa expressão de surpresa, ou de julgamento, ou de qualquer outra coisa, mas não é intencional. Lógico. Só que gera uma sensação desagradável no outro, né? Então, como é que a gente encurta esse caminho de sofrimento para o outro, que talvez em nós se refere a uma falta de educação, uma falta de conhecimento, uma falta de sensibilidade. Será que eu posso chamar assim? Não sei, mas talvez claro. Sim, né? Eu te entendo perfeitamente. Tu sabe, Brenda, que eu tenho uma opinião muito particular sobre isso. Porque eu já vivenciei com a minha filha situações inúmeras
em relação a isso. Nós podemos dizer que o julgamento, ele é inerente ao ser humano, infelizmente. Seja num olhar, seja, ai, mas que óculos lindo esse que tu tá, né? Não importa o nível. O julgamento, ele está dentro de nós. O que acontece, que é isso que eu quero, talvez essa seja a minha grande bandeira, que é o quê? Nós precisamos educar as pessoas no sentido de também quando elas não entendem determinada deficiência. Por exemplo, como é que, vamos supor que a Brenda, ela receba no seu trabalho alguma pessoa com a síndrome de Down, por exemplo. Como eu vou falar? Então, a pessoa, ela já fica, no bom sentido, existe uma intenção positiva, não há maldade. Mas a primeira coisa que a pessoa faz, ela resiste porque eu não sei como agir. O que eu vou fazer agora? Será que essa pessoa fala? Exato, eu não sei. Então, o que eu faço? Eu olho a minha comunicação não verbal, o que ela faz, que o nosso cérebro, em frações de milésimos, o que eu faço? Aí entra, né? Ou eu fujo disso, ou eu enfrento isso. Mas eu não sei enfrentar isso, porque ninguém me educou para isso. E o mundo... Exato, é não ter os recursos, né, para lidar com aquilo, o entendimento. Exatamente, e o mundo mudou. Assim como, muitas vezes, a gente pode ter de encontro um deficiente auditivo e eu não falo a língua brasileira de sinais. E como que eu vou me comunicar? Será que não passa pela minha cabeça que se eu fizer uma comunicação caseira, uma comunicação de gestos, um oi, um abraço, será que ele não vai me entender? Então, muito vem de nós, da gente também se flexibilizar. E tu não precisa ter inúmeras teorias. Apenas olhe. A pessoa que está vindo, a pessoa com deficiência, ela vai te dar o norte para que tu possa conversar com ela, seja verbal ou não verbal, não importa. Acontece que nós repelimos, Brenda. Nós queremos, me dá o recurso, me diz como é que eu vou agir com alguém que não fale. E, na verdade, a situação é muito mais simples do que seja. Acontece que muitas vezes nós, por exemplo, esse exemplo que tu deu que foi perfeito, que eu passei com isso, existe uma crença, que é o que eu acredito, que mães não nos convidam para aniversário nenhum, porque tem a crença que nós só vamos falar de deficiência. Nós não temos outro assunto. E nós somos mães, mulheres... Não é uma verdade. Isso é uma total falácia, né? Isso não existe. Porque nós, mães atípicas, nós vamos conversar de tudo. E talvez o que menos a gente fale é da deficiência. Porque para nós, a deficiência é uma condição. Faz parte do dia a dia, né? Faz parte. Então tem uma brincadeira, né, que diz, não nos chamem de guerreira, nos chamem para um café, que a gente vai. É isso que a gente quer. Então, algumas vezes, as pessoas nos excluem. E por que elas nos excluem? Não somos vítimas, não, em absoluto. É porque elas têm em si que o filho poderá atrapalhar aquela festinha de aniversário e ninguém vai conseguir, vamos supor lidar com aquela pessoa, né? Exatamente, né? Então, muitas vezes acontece isso de nós, a sociedade como um todo, ela precisa entender, compreender, ser empáticos para dizer, gente, nós somos seres humanos como vocês. Brenda, tu tem dificuldades para algumas coisas, eu tenho para outras, o fulano tem, todos nós temos. E como é que nós acolhemos? Quando nós vamos fazer um treinamento, como é que nós acolhemos todas as pessoas? A pessoa com deficiência, ela não muda. Ela é um ser humano, ela precisa ser vista como um ser. E isso, muitas vezes, aqui eu vejo a Beth, que é uma das mães lá, que ela fala isso, né? Que a maior parte dos acolhimentos é uma parte terapêutica, é de médico. Nós queremos ser incluídas numa sociedade. Nós queremos estar aqui numa live, por exemplo. Que a gente possa também dizer, olha, nós existimos,
nós estamos aqui. Se você me permitir, eu ensino você como a lidar com meu filho numa situação de uma crise, ou se ele for fazer uma visita para você, ou se eu estiver num shopping. O que nós menos precisamos é de olhares julgadores. Talvez, Brenda, se fosse uma situação, eu te diria, Brenda, sabe o que que tu pode fazer? Pergunte para a pessoa, eu posso lhe ajudar em algo? Se eu não puder, tá tudo bem, tá tudo certo. Sabe? Segue o teu caminho e tá tudo incrível. Acontece que as pessoas não querem perguntar e as pessoas não querem se envolver. Então nós ficamos sozinhas. Muitas vezes tudo que nós gostaríamos de ter era alguém que nos perguntasse. Quer fazer parte dessa reunião aqui? Traz a tua menina é deficiência intelectual? Sim, mas ela fica quietinha, ela vai escutar, ela assimila muito. Só que isso nos tira daquela zona de conforto. Para acolher todas essas necessidades, essas pessoas com deficiência, faz com que a gente saia do nosso normal, do nosso natural. E isso requer... E aí existe um processo não só biológico, né, Flávia? Porque não é natural da gente conscientemente tomar ações e espaços que não são confortáveis, né? Mas Claro. Eu queria pegar 2 ganchos em relação ao que tu disseste, que é o seguinte. Eu estou fazendo uma certificação em análise transacional e está sendo muito importante para mim aprender sobre como analisar as interações entre as pessoas, né? A comunicação entre as pessoas e observar os diferentes tipos de fluências, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Em algumas situações, a nossa intenção na comunicação é ser nutritivo, né? Então, é elogiar, é querer acolher, mas, de repente, a forma com que eu ajo é muito permissiva. Então, é aquela pessoa que tem dificuldade de colocar limite, aquela pessoa que quer acolher, mas depois não sabe como lidar, e às vezes até mima demais as pessoas e depois não consegue reestabelecer esse espaço saudável de limites, de regras, né? Em contrapartida, tem aquela outra pessoa que deseja, por intenção, ser uma pessoa orientadora, né? Que consegue, assim, com firmeza, combinar as coisas, colocar a sua posição, explicar as suas necessidades, mas que na prática comunica como uma pessoa muito dominadora, muito cheia da razão. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que, assim, de tudo que eu te ouvi até agora, vale a pena ressaltar 2 coisas. Muitos dos exemplos que você trouxe não tem a ver só com o mundo da deficiência. Não. Tem a ver com o quanto eu consigo, de novo, acolher, entender, compreender e respeitar as diferenças, que eu acho que é o básico, porque um dos grandes movimentos de necessidades dos seres humanos é ser aceito. Muito. E a partir do momento em que eu me dou conta que eu não estou sendo aceito, ou seja, estou sendo rejeitada, não estou fazendo parte, eu começo a entrar naquele looping que é o oposto da saúde emocional. E aí que o papel dos profissionais da saúde, muito mais que talvez o nosso, né, de trazer recurso para essas pessoas enquanto elas ainda estão saudáveis, né? Mas trazendo esse papel que não é o nosso é o complementar, mas das pessoas que precisam ter essa atenção, às vezes a gente percebe pessoas que estão em profundo sofrimento, loopings emocionais absurdos, porque não conseguem fazer parte. Não conseguem conversar sobre as coisas, não conseguem nem elaborar o que estão sentindo, né? Então, eu faço esse convite, acho que para todos nós, assim, não precisa... Claro que a inclusão é uma pauta muito importante. Sim. Mas trazer essa reflexão de que se eu não estou tendo espaço aqui, aonde eu posso buscar esse espaço antes de adoecer, né? Até porque... muito do que eu observei também do teu trabalho, né, de mentoria para as mães atípicas é criar esse espaço saudável, né? Dar esses recursos. Era isso que eu ia te comentar. Se eu não vou atropelar a Brenda, mas eu ia falar isso. Tu sabe que um dos grandes desejos de criar a mentoria para mães atípicas e trazer isso de uma forma
mais contundente, de trazer isso uma forma para o mundo, porque, Brenda, eu já atendi, hoje mais, né? Mais de 300 mães atípicas, nas suas mais diversas, em pesquisas, que geralmente as dores, as queixas, por incrível que pareça, elas são muito, muito, muito similares. Muito similares. Imagina um universo de 100, eu poderia te dizer, não vou nem falar das 300, mas uma pesquisa de 100, o top foi medo e culpa. Medo e culpa. E um dos maiores medos, se eu te perguntar, Brenda, eu mesma respondo, mas eu te perguntar se tu sabe qual é o maior medo de uma mãe atípica, é na sua falta. Quem vai cuidar do meu filho? Tanto é que eu falo isso. E isso fortalece a culpa, né? Totalmente. O meu filho nasce assim, eu já me questiono, mas o que eu fiz de errado? É a primeira pergunta. E quando o processo vai indo, eu penso, quem vai cuidar da minha menina? Quem vai cuidar do meu menino, do meu filho? Porque ninguém vai cuidar como eu. Então, esse grande medo que reflete na nossa vida foi um grande estímulo que eu criei, porque, Brenda, os filhos nossos, eles têm as terapias, as fisioterapias, as TOs, eles têm tudo para eles, tá? E quem tem para a mãe? Tu percebe que quando a gente vai comentar, a gente tá falando, perdão, dos nossos filhos especiais, das pessoas com deficiência, e a mãe, e eu, quem é que me escuta? E aí vem aquela obviedade que precisa ser dita, o quê? Para a pessoa, quando uma mãe, qualquer mãe, quando uma mãe está bem, ela é o core da família. Todos ao seu redor. Eu preciso estar bem para que o meu filho esteja bem. E não é o inverso. Muitas vezes as pessoas falam, não, meu filho tem que estar bem para que eu esteja bem. Não, sou eu. E a mentoria... Senão a gente inverte, inclusive, o sistema, né? A própria Renata explicou isso. Totalmente. A hierarquia, né, ali. Só que uma mãe, ela não tem consciência disso. Até porque se ela tivesse consciência, não precisaria existir uma mentoria. Não precisaria ter alguém que levasse. Então, quando eu trago a mentoria para essa mãe, eu quero dizer para ela, olha para mim, eu estou aqui. Existe um canal que escute você e a mentoria, ela tem, é uma conexão, ela é escuta, ela é acolhimento, ela é respeito, ela é admiração, mas ela tem um método que você vai poder utilizar para criar, talvez, um tempo mais para si. Ah, não tenho tempo. Tem tempo sim. Ah, eu tenho culpa. Você vai se livrar dessas culpas. Nós vamos... Ressignificação é uma palavra importantíssima na vida da gente. Tem uma pesquisa também, que eu não quero esquecer de te falar, que foi uma resposta de uma mãe muito inteligente para mim, que tem uma pesquisa que estava dizendo, né, que o estresse de uma mãe, ele se equivale muito a um soldado em plena guerra, de um combatente. Tem uma pesquisa nisso. E aí essa mãe me respondeu que eu achei brilhante a resposta dela, nós falando dessa pesquisa. Ela disse, Flávia, tu sabe qual é a diferença desse soldado que está combatendo na guerra? Essa guerra acaba, a minha não. A nossa não. Faz todo sentido. Tu entende, Brenda? E para todos que estão aqui conosco, a nossa guerra, ela não acaba. A nossa luta não acaba. Ah, mas então tu está dizendo que é pesado. Não, a nossa luta é uma questão apenas de uma palavra para dizer que nós vamos lutar até o final dos nossos dias, ou até depois dos nossos dias, para que nós, como mães, sejamos incluídas dentro de uma sociedade que nos vê invisível. Invisível. Nós temos que lutar por tudo, por direito, por um tratamento de saúde, para as terapias. Então nós, Brenda, mães, quando eu falo, parece que nós já estamos sempre na reação, porque tudo é na briga.
Para conseguir uma vaga na escola é uma briga, para te conseguir as sessões de O fisioterapia é uma sistema briga. não acolhe como um todo, né? Não, eu não sou uma pessoa que esteja me queixando de sistema, eu vou à luta. Mas em alguns momentos é importante que a gente diga, olha, senhores, nós fazemos parte de uma sociedade, nossos filhos fazem. Só que a mãe, ela tem que entender, e tem que mesmo, que ela precisa cuidar dela. É algo tão Até simples. porque o não cuidar de si, nesse caso, é aquilo que o próprio Lucas falou ontem, né? A gente não deve buscar terapia só quando a gente está doente. A gente também deve buscar a terapia quando tudo tá dando certo, para a gente entender por que tá dando certo, para a gente conseguir encontrar outros recursos para É. manter aquilo, né? Para aprender, para entender por que está acontecendo. E é E eu queria muito difícil te isso. perguntar nesse sentido, sabe? De que recursos vocês trabalham, que dicas você pode dar, porque te ouvindo me dá a sensação que, ou a percepção, de que é necessário criar alguns recursos de coping, né? O que é coping? É recursos para lidar com, para atravessar Uhum. essas situações, né? Então, desde conseguir se posicionar sem ser agressiva, sem ser grosseira, sem desrespeitar a outra parte, mas ter firmeza da sua, Sim. né, opinião, daquilo que você deseja. Equilibrar as forças dentro de casa, porque não é só a mãe, mas também existe uma figura masculina na maioria das vezes, então essa figura também tem que entrar nesse sistema e fazer parte desse sistema. Que recursos você ajuda as pessoas a desenvolverem, Flávio? Ou que recursos você observa que as pessoas precisam, mas que ainda estão em busca de? Sim, eu ajudo, Brenda, a minha experiência, e tu citou um ponto importante, geralmente as mulheres, elas não têm os seus companheiros. Elas são mulheres, são mães avulsas, como a gente brinca, né? As mães solteiras, as mães solo, a carreira solo. Então, geralmente, o pai, a primeira premissa que tem, assim, pai não é uma rede de apoio. Se hoje eu tivesse uma mãe aqui comigo na frente, eu diria, eu faria esse diagnóstico dela, como é a sua vida, em primeiro lugar. Sendo que uma rede de apoio que seja uma pessoa, Brenda. Mas eu não tenho família, Flávia, eu não tenho ninguém. Você tem um vizinho, você pode criar confiança em várias pessoas. Você pode criar, mas você precisa querer, Brenda. Foi o que aconteceu comigo. Eu preciso querer e entender que alguém irá cuidar da minha filha tanto quanto eu. E eu vou sair para fazer alguma coisa e eu vou sair sem culpa. Eu não vou ficar ligando, olhando lá para trás para dizer, ai, como é que está sendo? Não, eu vou sair. Então, tentar criar uma rede de apoio de uma pessoa. Lembrando que pai não é rede de apoio. Para a mulher, a mãe que tem, né, em si um companheiro, um irmão, um sobrinho, seja lá o que for. Segundo, entender que sozinha, eu, tu, Brenda, qualquer um de nós não vamos longe sozinhos. Não prosperamos, né? Não prosperamos. Eu tenho muitas clientes, eu tenho uma equipe multidisciplinar de psicólogos que são maravilhosos. Procure, se você puder, uma terapia, procure um mentor. Eu não tenho dinheiro, que é a primeira, as justificativas são as mais imensas que uma mãe nos traz. Isso não é algo consciente também. Eu levei muito tempo para entender isso. Então, mas faça. Conte com o seu mentor, com o seu psicólogo, explique a sua situação. Porque se você só vê desculpas, Brenda, nós não vamos avançar sequer um mísero passo. E se a Segundo, mãe não está saudável, desculpa te interromper, mas não, se a não. mãe começa a minguar, adoecer, né, não confiar nela mesma, baixar a autoestima, se sentir menos, a gente acaba, essa pessoa pode acabar entrando num ciclo de, como é que eu posso chamar? É o oposto da abundância no sentido assim, ela vai encolhendo, vai encolhendo, vai encolhendo, vai encolhendo Total. e vai minguando a relação, não só o papel dela, mas daqui um pouco dessa criança, desse ser
que também precisa de força, que também precisa de carinho, que também precisa Total. desta força, né? Total. Outra coisa importante também que eu ensino muito esse como essa mãe, geralmente ela tem um olhar em tudo aquilo que é negativo no seu filho. Ela cria uma bolha que ele é incapaz. E eu como mentora, eu trago essa ressignificação. Vamos olhar os pontos fortes. Não é assim que nós trabalhamos. O que ele tem de potencial? Não tem nada. Não. Não existe isso. Alguma coisa, existe um potencial ali. Então a gente abre esse olhar singular dessa mãe para que ela veja que o seu filho é capaz. Eu tenho um caso de uma mãe que ainda ela está num momento de não querer essa negação, sabe, Brenda? Não, eu não quero, é ele que precisa, porque ela não quer olhar para os seus desafios. A sua história. A sua história. E eu preciso, é como se fosse assim, né? Desbravando algo para que eu possa chegar nela. Porque somente tratando no bom sentido essa mãe é que eu consigo fazer ressignificar, ter um olhar diferente, mostrar para ela que é possível uma nova vida, ter um novo olhar, reconstruir, é isso que eu falo, ou construir uma nova forma de viver. Ter algo que ela possa se conhecer. E eu me lembro de uma fala tua, que o autoconhecimento, até fiz um vídeo sobre hoje, ele está tão banalizado nisso, que nós profissionais, o autoconhecimento ele é um mergulho na vertical. Eu preciso mostrar para essa mãe, ela precisa se conhecer, e parece algo tão bobo, mas não é. Eu me conheço, eu sei as minhas forças, eu consegui deixar meu filho com uma pessoa que seja, eu consegui ter um olhar diferente daquilo que está aqui, ó, na palma da minha mão. E aí eu vou para o mundo, passo a passo, step by step, eu vou devagar. E essa mãe vai criando essa confiança. A palavra confiança ela é fundamental para uma mãe. Você precisa confiar em você primeiro. Não existe outro caminho. Tem algumas coisas que, te ouvindo, encaixam em tantos cenários, assim, por exemplo, e para quem está nos assistindo pode até comentar aqui. Às vezes a gente faz alguns exercícios, seja em PDL, nas formações, nos workshops de inteligência emocional, sobre autoconsciência, né? E, desculpa que a janela tá aberta, tá passando ambulância aqui, mas enfim. Amor. Estamos em casa. E quando a gente coloca assim, compartilha com o grupo uma curiosidade sobre você, a gente tem uma dinâmica que se chama dinâmica da estrela. Então tem 5 pontas, 5 perguntas, 5 pontos fortes. A gente brinca isso, né, de acordo com a imaginação, sem limites. E normalmente eu coloco assim, compartilha 5 pontos fortes teus. Que às vezes estão naquela janela do desconhecido ou do conhecido, mas que não é falado. E as pessoas chegam, eu dou um determinado tempo, quando eu peço, e aí, gente, como é que foi? As pessoas dizem assim, se fosse defeito era mais fácil. É incrível! Gente, é a frase que eu mais canso de ouvir, juro por Deus. Eu acredito. Aí isso me leva a acreditar assim, poxa, e é esse o ponto que eu quero chegar. Se quem tem uma condição, né, saudável e etc, e muito do perfeito, né, de quem olha de fora, não consegue exercitar isso, uma mãe que talvez esteja com esses desafios, que não tenha um apoio, que não tenha um entendimento, que não tenha todos os recursos sociais e necessários, muitas vezes, vai ser mais difícil ainda, sabe? Muito mais. Então, eu acho que começa, é isso, o autoconhecimento se banalizou, porque muitas pessoas acham que, vamos falar de gratidão e tá tudo perfeito, mas, gente, é uma coisa muito séria. Entender o seu funcionamento, entender os seus gatilhos, entender os seus comportamentos, entender as suas preferências, entender que emoções tu experiencia com frequência e o que você gera nas pessoas que estão contigo são coisas fundamentais, sabe? São coisas fundamentais. Então, olhar para os seus pontos fortes, para que depois a gente possa reconhecer alguém especial e também enxergar os pontos fortes deles, claro. Gera mais compaixão, gera mais amor e coloca as pessoas
num quadrante de mais respeito, num quadrante de mais Total. aceitação, né? Então, inclusive tem um livro que eu gosto muito, deixa eu pegar só para mostrar para vocês. Tá? Pega, Brenda, eu gosto das tuas indicações de. Sabe que isso aí que tu estava Eu adoro. falando, de muitas vezes nós temos que mostrar para essa mãe que ela, como eu tenho que desbravar para dizer para ela, olha só todos os pontos fortes que tu tem. Olha isso, esse é o caminho mais difícil, porque ela nega que não tem pontos fortes. E eu preciso mostrar para ela. E nós, como profissionais, é o que eu sempre falo, assim, nós temos que, profissional sério, ele tem que estar preparado para aquilo que virá. Porque nem sempre profissionais estão prontos, porque, Brenda, é uma caixinha de surpresa. Nós não sabemos o que vai vir. Né? Nós conseguimos guiar. E aí, você está preparado realmente para o que uma mãe vai trazer? Olha a seriedade disso, né? Mas não te atrapalhe de do trazer livro. Recursos, né? Sim. Não, esse aqui, ó, ele tá em inglês, tá espelhado por causa da câmera, mas é permissão para sentir, tá? Permission to feel. E o Mark Brackett, eu já mencionei ele várias vezes aqui nas redes, já tirei foto com esse livro, porque essa leitura me fez muito bem. E olha que interessante, na última página, ele tem essa ferramenta que é o Mood Meter. Inclusive, eu fiz uma live explicando sobre isso. Vou só dar um overview, porque a gente já está quase uma hora de live aqui que tá voando. Mas só para explicar, que tem conexão com essa questão do ponto forte, né? Quando a gente sente energia alta, energia baixa em relação ao nosso corpo. Sensações desagradáveis, sensações agradáveis. Então, quando eu faço o exercício de acessar muitas coisas que talvez esteja no meu eu oculto, que talvez eu não seja estimulada a olhar, que talvez eu não tenha essa consciência, a partir do momento que eu me experimento enxergar o que eu tenho de bom, o que funciona na minha vida, o que eu amo em mim, o que eu amo nos meus, né? Eu começo a entrar nesse quadrante aqui, que é o quadrante em que a minha energia ela é mais baixa, mas as minhas sensações são agradáveis. Então, emoções como contentamento, a sensação de bem-estar, de segurança, de gratidão, entram aqui. E é nesse quadrante aqui que a gente consegue desenvolver relações saudáveis. Então, o que eu quero dizer, né? Quando a gente trabalha ajudando essas pessoas a prosperarem em relação às suas próprias vidas, indiferente da condição que elas estão enfrentando, isso fortalece a ela e ao núcleo dela. Total. Né? Então, eu acho que fica assim de lição para a gente também ir concluindo essa semana, né, de conteúdos e de insights, porque o que eu mais quis trazer com essa semana de lives é trazer pessoas com histórias de vidas diferentes, e cada um com a sua experiência, cada um com o seu know-how. E você tem algo, Flávia, que eu admiro muito, de muito amor, de muito carinho, assim, é muito genuíno, é muito franco, né? E a partir do momento que eu comecei a enxergar isso, e quando eu vi o projeto das Mães Atípicas, quando eu vi os depoimentos que tu também recebe, eu acho que é um momento, assim, de poder dar voz para pessoas especiais e sérias como você, que respeitam até onde vão, mas sabem da responsabilidade que tem até aquele espaço, né? E eu desejo, assim, que tu possa continuar ajudando muitas pessoas, desejo que essa conversa também ilumine algumas pessoas que tenham mais, inclusive a mim, né? Mais consciência, mais respeito com todas essas pessoas especiais, porque elas também merecem esse carinho, elas também têm sensações, elas também têm emoções e elas também têm permissão para sentir. Né? Mas é isso. Assim como nós. Sabe que tu me lembra, a permissão é como se nós tivéssemos um habite, né, dentro de nós. Permita-se ver as suas potencialidades. Eu tenho uma mãe aqui comigo que eu disse para ela, Beth, você é à frente do seu tempo, baseada em tudo que ela faz com o seu filho. E ela me olhou assim com um ar de tanta, como se eu estivesse falando de algo que... Sabe, ela não está falando comigo. Muitas vezes precisamos dizer,
Precisamos entender, Brenda, quais são os nossos pontos fortes. Ah, eu não tenho? Tem. Pode vir que eu acho. Nós temos pontos fortíssimos. E uma mãe, a força de uma mãe, o dia que ela descobrir a sua força, ninguém mais segura. Pensa nisso. Uma mulher segura, ninguém segura. Isso serve para uma mãe. Uma mãe segura, ninguém mais a segura. E isso eu quero dizer, se eu pudesse agora dizer para uma mãe, para uma mulher que está aqui nos assistindo, para um homem em geral, eu gostaria, e não é papo de clichê, não é isso. Eu preciso lembrar a ti, minha querida, a todos nós, que nós somos seres humanos incríveis. Nós somos únicos. A nossa essência, ela é única. Nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui com um grande propósito. E o que é propósito? É se propor a algo. As pessoas querem propósitos megas. Não, o meu propósito é levar a voz de uma mãe que em muitos momentos pediu socorro e não tinha ninguém. E desse ninguém eu me encontrei, porque eu tinha um propósito de cuidar da minha filha e sair daquele emaranhado, daquilo que só me trazia mal, e fui buscar ajuda. Nós precisamos buscar ajuda. Quando uma mãe diz para você assim, ó, a culpa é minha, não mereço mais viver, eu queria dormir para sempre, não aguento mais a minha vida, pare. Essa frase... São frases perigosas. E as pessoas, Brenda, não por mal, eu não vejo nem nada por mal, mas pare um pouquinho e escute essa frase. Acolha os filhos dessa mãe. Nós só queremos ser incluídas em algo. É só isso que nós queremos. Nós queremos viver assim como você. E geralmente as pessoas que mais nos ajudam, que mais estão solícitas, são essas mães que têm na sua condição filhos especiais. Essas que conseguem ver a nossa força genuína. Que sente na própria pele, né? Que sente no próprio coração. Sente na pele. Então, quando eu vejo uma mãe alçar voos, e nenhuma mãe, quando quer ter um filho, ela diz assim, ó, eu quero que o meu filho venha numa condição com deficiência. Ninguém fala isso. Simplesmente vem para nós. O plano de voo não foi o que nós queríamos, mas nós somos a melhor aeronave que o nosso filho poderia ter. Sabe? Então, abrace. Os 5 As que eu falo, né? Abrace, acolha, acredite, abençoe seu filho abundantemente e ame. É simplesmente isso, sabe? E lembrar que filhos não são uma distração que nos impede de fazer um trabalho importante. Eles são o trabalho importante, né? O escritor irlandês Lewis fala isso, né? Então eu desejo fortemente, meu amor, obrigada por essa oportunidade. Eu amo ser mãe, eu amo ajudar mães, tenho esse trabalho que ele está cada vez mais indo, né? Chegando a mais mães, consolidado com esses apoios e as mentorias que eu faço. Esse é o meu trabalho, essa é a minha... Com a idade que eu estou, hoje eu consigo dizer, é isso, sabe? Minha filha já está com 16 e quero levar para o mundo. E um dia eu vou estar aí em Portugal, hein? Tu me espera. Ai, vou te receber com muito carinho e com vinho. Yupi! Ué, mãe, a típica toma vinho. Bem recebido. Com certeza, muito bem-vindo. Gente, muito obrigada por estarem conosco. Eu vi que a Michelle também falou aqui, ó. Obrigada, meninos, por esse tema tão raro, mas tão importante para muitas mulheres mães. Obrigada, e que antes de mães são mulheres, né, Mi? Então, é verdade, precisa disso. E, Flávia, é isso. Gratidão pela tua existência, pela tua luz, pelo teu amor com essas pessoas especiais. Tomara que tu continue crescendo, que teu projeto de mães atípicas, projeto de mentoria, ele cresça, ele se consolide,
né? E vocês que conhecem pessoas que talvez possam fazer parte desse projeto, encaminhem, direcionem a Flávia, porque eu tenho certeza que vocês vão ficar em boas mãos. E eu desejo para vocês a escolha da vida, a escolha do amor, né? E que vocês tenham um restinho de dia aí muito bom. Para quem está em Portugal, uma boa noite. Para quem está no Brasil, um bom jantar. E bom fim de semana. Fiquem bem. E Flávia, o meu abraço carinhoso, tá? Um beijo para ti. Beijo, meu amor. Beijão, queridos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo.